vê as pessoas falar cada coisa toda, não precisa nem entender, né? A gente ouve cada coisa, às vezes. A gente estava comentando outro dia sobre esse negócio da tecnologia, né? Vocês viram, a gente falando do Einstein lá, e que ele chamava atenção disso, né? Da geração de idiotas, que tinha sucumbido a não saber lidar com aquilo e aquilo tomou conta, né? Oi, irmãos queridos, irmã Sheila, irmã Damara, irmão Gabriel. Estamos aqui, irmãos, na casa do irmão Jason. Que maravilha, irmãos. Depois de quanto? 50 dias? Depois de 50 dias. Olha aqui, ó. Vamos falar um oi para a turma aqui. Olha lá, irmã Esther. Olha aí, festa total. Irmã Patrícia, irmão Jason. O Pedro. Ei, Pedro. A irmã Nancy, a irmã Sinésia. Corações para todo lado. Maravilha, graça e paz. Sim, eles estão me falando aqui. Amém, amém. Né? Estamos aqui. Estamos aqui e não precisou helicóptero. Não precisamos de passar de helicóptero. Conseguimos. Para falar nisso, mas eu estava no trabalho e me interromperam. Quando cheguei em casa, eu vou ligar para ele. Estamos orando por todos os irmãos e graças a Deus, depois de tanto tempo, mas sim, mesmo assim, sem poder passar, né, fisicamente, mas como a gente sabe, assim, existe um fenômeno da graça que a gente está conectado no espírito, né? Mas a gente quer muito estar junto também, né? Então é algo precioso do Senhor. Djalma, Deus abençoe também, irmã Rosalina, né? Todo mundo. Queremos estar juntos. Isso é um fruto, né, da parte do próprio Deus, que tem nele mesmo, né, tem nele o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então, amados, perceber essa... Irmã Letícia, lá está a Samira, um beijinho do vovô, ó. A Samira e o André devem estar lá, a Dona Letícia. E olha, irmãos, a gente tem uma revelação mesmo, né? Da parte de Deus, que tem nele, no coração de Deus, essa coisa de estar junto, de uma comunhão tão amorosa que envolve o Pai, o Filho e o Espírito, né? E queremos muito pedir a Deus que nos abençoe a perceber, né, a perceber na nossa caminhada de salvos, de gente salva, de gente alcançada pela graça de Deus, esses sentimentos que houveram e existem em Cristo, e que a gente seja desfrutadores. Nós sejamos desfrutadores dessa bênção que cabe a nós nesse último dia, irmãos. Né? Cabe a nós, da parte do Deus eterno, da sua revelação, do seu cuidado tão grande em Cristo, né? De nos abrir e ampliar o coração nas dimensões do mesmo amor de Deus que há em Cristo, haja em nós, da mesma percepção de koinonia. Irmãos queridos, ou a gente percebe isso, ou a gente vai ser igreja, sabe? Ou a gente vai ser denominação, ou a gente vai ser religião, ou a gente vai ser um grupo aí tentando fazer uns mantras evangélicos de Bíblia, por exemplo, para a gente mentalizar versículos para ver se dá alguma melhorada na cabeça da gente, né? Então é preciso que haja uma inserção de Cristo profundamente em nós, porque o Senhor mostrou que em Cristo Deus cabe em nós.
e também em Cristo que nós cabemos em Deus. É uma revelação, né? Isso é precioso demais. Queremos muito que esses 18 séculos de entulhos teológicos, né, sejam limpados dessa primeira geração de crentes convertidos, que nós nos convertemos, né? Crentes arrependidos, nós nos arrependemos. Crentes que ouvimos a voz do Espírito de Deus e nos arrependemos. Saímos fora de tudo o que não é, né? Então, antes do Senhor revelar as grandezas da relação no último dia, Ele, primeiro de tudo, Ele chamou os crentes ao arrependimento, né? Então, a gente tem ali as 7 cartas, né? As 7 cartas. Então, Apocalipse 2 e 3, que, de fato, é uma carta só, né? Uma carta só. A gente tem ali uma maneira de Jesus usar vamos dizer assim, aquela expressão 7 para falar uma coisa só para todo o povo de Deus que está em toda a terra. Isso é escatologia, né? A revelação do Senhor, a revelação de Cristo, ela é escatológica, ela é escatologia pura, ela traz em Cristo a finalidade absoluta e que nós não podemos nos deixar enganar de jeito nenhum. Claro, fomos enganados, né, por muitos anos e muitos crentes continuam enganados e continuarão enganados. Eles não vão se arrepender. A maioria dos crentes não vão se arrepender, né? Eles não têm nenhuma profundidade de uma sensibilização possível para que perceba o Espírito Santo falando sobre essa dimensão da unidade que há em Jesus Cristo. Amém, meu irmão Edson? Irmã Janaína também, Deus abençoe, queridos irmãos. Estamos nessa comunhão, né? Comunhão familiar, pedindo a Deus que nos abençoe, né? Que nos faça compreender essa preciosa relação, que pela revelação ela é possível. Então nós temos aqui na palavra do Senhor a revelação, né? Como nós falamos outro dia, esse livro aqui parece um livro para muita gente. E se olhar bem, é um livro mesmo, né? Aí as pessoas vão dizer assim, isso daí é um livro. Para outras pessoas é uma Bíblia. Talvez para os mais religiosos, né? Os religiosos, eles veem mais do que um livro. Eles veem uma Bíblia, né? Aí os fanáticos pelo livro, eles acabam se tornando membros de alguma comunidade, né, que acreditam eles veio desse livro. Só porque aquele tipo de grupamento colocou o nome que eles também acreditam que foi tirado da Bíblia. E foi. Só que o significado não é aquele que está na Bíblia. Mas os teólogos, ao longo de 18 séculos, conseguiram fazer uma história eclesiástica, né, que pusesse esses termos teológicos no significado que é necessário eles terem para que as pessoas fiquem nos redutos eclesiásticos criados, né, pelos 3 grandes impérios, que é o Império Romano, naquele começo, o Império Judaico, o judaísmo, naquele começo, e o Império Grego, né, no sentido da cultura, do modo de pensar. Então, os gregos.
Então, o helenismo. Né? Todo esse grupamento aí formou o cristianismo, que tem que percorrer a história paralelamente à história de Deus. Né? A história de Deus não tem nada a ver com o cristianismo, nada. Né? A história de Deus tem a ver com Cristo. Irmãos amados, a história de Deus tem a ver com Cristo. Né? Com Cristo. E a palavra do Senhor diz aqui, em Marcos, entre tantos dos textos que assim o Senhor tem nos mostrado, da sua palavra. Então, e para muita gente, isso aqui não é só um livro, isso aqui não é só uma Bíblia. Bendito aquele que sabe estar diante da palavra de Deus. Gente, quando alguém está diante da palavra de Deus, ele não está só diante de um livro, ele não está só diante de uma Bíblia, né? A Bíblia é domínio teológico, vamos dizer, né? Como estamos falando aqui. Ela é um domínio teológico. Os teólogos, eles dissecam a Bíblia e formam as doutrinas de cada denominação. Agora, a palavra de Deus, não é possível fazer isso. Não é possível haver teologia. A palavra de Deus, irmãos, ela é absolutamente única. Eu mostrei outro dia para os irmãos um dos mais importantes teólogos falando que ele é formado, doutor na Alemanha, dá aula no Rio Grande do Sul também, né? E ele dizendo que devido à quantidade imensa de teologias, o que importa hoje em dia são os argumentos. Quais os argumentos que estão surgindo dentro das teologias e que vão gerenciar as denominações. Isso é um absurdo, né? Mas o pessoal já se acomodou nisso aí. Ninguém se preocupa que haja uma palavra de Deus. A maioria dos cristãos, eles não estão, a cabeça deles foi feita de que eles, no campo denominacional deles, eles estão seguindo a palavra de Deus. E aí tem mais de 500 denominações evangélicas no Brasil, segundo os últimos censos, né, do próprio grupo organizador Brasil, como é que é o nome daquilo? Marcha para Jesus, uma coisa desse tipo. Né? A última que teve, na declaração oficial, eles disseram que são mais de 500 denominações evangélicas no Brasil. Né? Então, esse tipo de coisa é uma declaração de confissão de uma idolatria absurda. E então, essas formulações, elas de fato fizeram acomodar os crentes dentro desses redutos e sequer eles têm mais capacidade crítica, autocrítica, não tem mais. Porque cada crente, quando ele se torna crente, ele se acha o perfeito e não tem que mudar em nada, né? Ele é crente agora. Ele é crente. Onde já se viu crente se arrepender? Nunca. Crente não se arrepende. Né? Crente não se converte. Crente não tem que mudar em nada. Ele já mudou o que tinha que mudar. Era católico, agora é crente. Era espírita, agora é crente. Né? Era não sei o quê, qualquer coisa, era ateu, agora é crente. Então ele já está perfeito. Então esse modelo é um modelo trabalhado por Satanás e surge mesmo nas mentes diabólicas, né? São doutrinas de demônios. Agora, a palavra de Deus que o Senhor fala, né? E então o Espírito Santo de Deus toma o coração de uma pessoa e a revela o Senhor e nos faz então perceber as dimensões da graça de Deus e o chamado a estarmos nele. Então aqui em Marcos, no capítulo 1, a gente tem... Então nós pedimos muito, irmãos, nesse momento assim inicial, né? A irmã Daiane, deixa eu ver, a irmã Daiane, Deus abençoe a irmã Daiane. E todos, né, que agora ou no futuro estarão juntos compartilhando dessas preciosas
revelações da palavra do Senhor aos nossos corações, né? Marcos 1,15. Irmãos, então, como palavra de Deus, não como Bíblia, não como livro, mas como palavra de Deus, o Senhor Jesus está dizendo assim, ele dá, e essa expressão é extremamente preciosa aqui, né? Jesus está dizendo assim: cumpriu-se o tempo. Cumpriu-se o tempo, né? Cumpriu-se o tempo. Irmãos, todo mundo está vendo aqui. Cumpriu-se o tempo, isto é, tudo aquilo que o tempo aguardava como plenitude, tudo aquilo que o tempo aguardava como plenitude se cumpriu, né? Cumpriu-se o tempo. O tempo, ele vivia numa expectativa até chegar à sua plenitude, o máximo. Depois daquilo não tem mais nada, aquilo é o máximo. Cumpriu-se o tempo, está escrito. Qual é a plenitude do tempo? Cumpriu-se o tempo. A plenitude do tempo, deixa aqui a mão aqui assim em Marcos, né? E a gente tem Gálatas. Que deixa a mão assim, deixa a mão aqui dentro, né? Aí Gálatas. O celular não tem jeito. Quem está com o celular tem que transferir o texto para outro. Atira aí. Irmãos, precisamos ter no coração essas palavras. Gálatas 4:4. Né? Todo mundo lembra. Isso aí é revelação, né? Da plenitude do tempo. Então aqui está dizendo assim, ó. Todo mundo lembra. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Jaziel, meu querido irmão, Deus abençoe também. Que os nossos corações sejam alcançados pelo Senhor, de tal modo que nós percebamos que hoje nós somos corpo de Cristo. Hoje nós somos corpo de Cristo, irmãos. Ser corpo de Cristo, irmãos amados, significa que Cristo mesmo tem um corpo. Ele tem um corpo. E o corpo dele somos nós. Daqui a pouco a gente vai ver um texto que fala isso, né? Mas os crentes foram fatiados ao longo de 18 séculos, como a gente tem falado sempre. E eles têm no coração uma intuição de que, e até mesmo por ler a Bíblia, como Bíblia, então lembra bem, livro é uma coisa, Bíblia é outra, palavra de Deus é outra. Então tem gente que lê a Bíblia e sabe que está escrito que somos um corpo em Cristo. Mas como ele só lê até aí a Bíblia, não é revelação da palavra de Deus, ele está encaixado dentro de alguma igreja, dentro de alguma denominação, dentro de algum sistema eclesiástico que foi formado paralelo a Cristo. Porque Cristo formou o seu corpo. E o seu corpo vive no seu reino. O que Jesus tinha que montar, vamos dizer assim, fazer, formar, não é igreja, é reino de Deus. Reino de Deus é uma coisa, igreja nem existe, irmãos. Igreja não existe. Agora, a mente normal de um cristão, que já quase não pensa mais, porque ela ficou reduzida, de tanto ela ser, como dizia o Karl Marx, se você pegar uma mentira e falar essa mentira 1000 vezes, embora ela continue mentira, mas para muita gente passa a ser verdade. Foi tão falado, né? Desafio, então... Décadas, séculos, e o pessoal vê a palavra. Eu falei isso para a Daphne
quando a gente ia domingo. Uhum. Porque tem essas histórias de falar que a cobra é isso, que a cobra é aquilo, né? E ela disse que a mãe dela tem essa coisa da cobra mamar na vaca, né? Coisa, né? Coisa antiga, né? Sim, sim. Então, ela disse que a mãe dela descobriu quando era criança lá no terreno deles. Mas esse assim, tá? É que assim, ela era criança, de tanto ela ver falar, ela acha que viu, entendeu? Por que a cobra ia lá mamar na vaca? Até o Lerto da assim, ainda vou pesquisar isso, porque cobra não é mamífero. Sim. O pessoal tem essas ideias, esses mitos. Tem um filminho antigo que fala. Mas tem muitos mitos e o pessoal acredita. Então é tudo assim. A gente está filmando, mas está gravado, mas o Pedro, quando era criança, ia muito na Barra, né? Sim, sim. Então, o meu sogro contava pra gente que lá no campo da Barra aparecia uma luz, entendeu? Sim, sim. E Fogo de campo. E aí o meu sogro dizia que tinha um cara lá no Rio Vermelho que um dia ia pra Barra e o menino dele ia junto e disse assim, pai, que aquilo ali que viu fogo, entendeu? Certo. Então, o Pedro, de tanto o pai dele falar isso, que eu lembro tão bem que o pai dele falava, Certo. disse que foi ele, entendeu? Que ele ia mais o pai dele para Barra e queria esse fogo e o pai, mas de tanto ele veio falar nisso, ele disse que era ele, que nunca foi ele, entendeu? Mas é uma luta. Então, é isso que acontece que a gente está tentando compartilhar. Essa massificação constante em cima de uma mente acaba fazendo com que aquela mente acredite naquilo ali, né? Então, e agora, até como as mentes das pessoas foram ficando cada vez menos capacitadas a ter condições críticas, porque a condição crítica de uma mente, ela precisa de ter desenvolvimento, vamos dizer assim, de uma inteligência espiritual, de uma inteligência que a capacite a discernir as coisas e julgar as coisas, né? E aí então definir se aquilo é verdade ou não. Né? Mas se você quiser dominar um povo, se você quiser dominar uma nação ou um império inteiro, o mundo inteiro, você tem que trabalhar de tal maneira que as pessoas não pensem mais. E nesse caso da teologia, né, como também no caso da política e tudo isso aí, a gente tem a Bíblia tomando um lugar dentro da história, sendo utilizada por esse modelo imperial que foi formado para sustentar um império e não para dar condições às pessoas de discernirem sobre Deus. Não tem não existe essa, vamos dizer, essa finalidade da Bíblia dentro da história oficial. Ela era um livro utilizado pelo Império Romano, depois pela Igreja Católica Romana, e inclusive era proibido do povo ler. O povo não podia ler. Somente em 1965 que no Brasil foi permitido aos católicos lerem a Bíblia. Depois de 1965. Mas nem todo católico, né? Não, porque eles não viam sentido em ler. Nada. E era coisa cara, né? Era caro, ninguém sabia, ninguém tinha interesse. Quer dizer, são 1.800 anos de uma maneira de colocar sobre a Bíblia em cima da mente do povo, de que ninguém tinha condições de entender aquele livro se por si só lessem. Ninguém tinha condições de entender, né? Então, quando surgiram os movimentos de resistência a isso aí, e de fato em toda a história sempre houve isso, desde a escola de hermenêutica de Antioquia, no ano 200 e pouco, que foi, vamos dizer assim, um confronto direto com a escola de hermenêutica de Alexandria, que era assim, alegórica, né, interpretativa, e, enfim, com possibilidades
diversas de inclusões, de interpretações, ao longo da história foi assim. Então é essa escola que, vamos dizer, vingou e suplantou a escola de hermenêutica de Antioquia. Mas sempre houveram aqueles que insistiram, era uma minoria, nem faz parte da história escrita direito, né? Porque esses são, de fato, absurdamente tidos como resto, inúteis, né? Gente que não tem nada a oferecer, enfim, todos esses adjetivos de qualidade baixa para aqueles que insistem em dizer diferente desse modelo, né, irmãos? Então, mas existiram. E é a história de Deus, de fato, a história de Deus, e não a história eclesiástica. A história de Deus é escrita no livro de Deus. Claro que essas barbaridades todas estão também escritas no livro de Deus como grandes heresias da história. Então, o termo eclésia, como já falamos, ou eclesia, ekkaleo, que simplesmente define Jesus chamando as pessoas para ele, foi feita uma vamos dizer, insuflação de significados dentro dessa palavra simples para dar condições ao Império Romano de denominar as paróquias romanas com esse nome, eclesia, depois para o latim, ecclesia. E assim ficou, quer dizer, o que já era paróquia ficou chamado de igreja. E aí o cristianismo foi dando conta, esse cristianismo gerado pelos três poderes daqueles dias, Roma, né, Jerusalém e Atenas, né, ou helenismo, judaísmo e romanismo, eles formaram, dentro do uso da palavra igreja, todo o escopo da história eclesiástica, e todas essas fronteiras foram montadas. E dentro dessas fronteiras, o que foi chamado de igrejas. Quando houve a reforma, que foi uma tentativa de dar mais, vamos dizer, uma expressão bíblica mais profunda para o povo, não conseguiram chegar a termos profundos de fato. Eles mantiveram o mesmo esqueleto de todo esse período. Não conseguiram mudar. Continuam hoje no vocabulário. Olha meu filho Felipe! No vocabulário, né, dos cristãos, a palavra igreja é quase como Cristo. Ele tem tanto, vamos dizer, tanta adoração pelo termo igreja, quase como tem por Jesus. Né? Para essas pessoas, fazer parte da igreja é algo de Cristo. Ele não percebe essa, vamos dizer assim, essa maculação do leito com Cristo, do leito sem mácula. Quer dizer, Cristo e o seu povo, ele é o noivo, o seu povo é chamado de noiva, é Cristo e o seu povo. Não tem nada pelo meio chamado igreja. Tem gente ainda que tenta dar uma forçada, como dizia o Russell Shedd, faz uma exegegue, tentando dizer que nós somos igreja. Irmãos, nós não somos igreja coisa nenhuma. Jesus jamais disse isso. Isso é uma teologia tardia, recente, de agora. Séculos, 2, 3 séculos para cá, que o pessoal achou de dizer que nós somos igreja. Né? Quer dizer, nós somos corpo de Cristo. E isso é tão sagrado, irmãos. É tão sagrado porque nessa revelação que nós somos corpo de Cristo, reino de Deus, né? Somos corpo de Cristo, agora não existe uma outra coisa no andamento do último dia a não ser um corpo de Cristo andando. É um corpo de Cristo. Sabe que o pessoal não... Parece que não cai a ficha nunca. O pessoal, ele não consegue, os cristãos não conseguem ver isso, mas eu estou falando para nós, eu estou falando para os restantes.
e que nós, um dia, recente, alguns anos atrás, todos esses restantes entre nós aqui, nós fomos sendo arrancados desse meio satânico trabalhado pelo engano das bestas, nesse último dia, nós fomos tirados disso. Então é importante ter no nosso coração a percepção e a grandeza da revelação da verdade que é, né? Nós somos corpo de Cristo. Igreja não somos nós, não existe igreja. Não existe esse termo na Escritura. Não existe essa revelação em Cristo. A revelação que existe é que nós somos corpo de Cristo. Povo santo, né? Povo santuário, né? A noiva do Cordeiro. E tudo tem a ver, Cristo e nós. Agora, nós estamos de tal maneira, a revelação é tão grande, que quando nós lemos Marcos 1,15, agora há pouco, que está escrito assim, cumpriu-se o tempo. Quer dizer, esse cumpriu-se o tempo é exatamente isso, todo o período em que houve necessidade de Deus ter formado um povo teocrático, político e teocrático, politicamente teocrático, como a nação de Israel, para que profeticamente, como sombra, fosse anunciando o dia pleno, o dia da plenitude, sem eles mesmos saberem, porque não tinha como saberem por si. Hebreus 11 fala isso. Eles não sabiam o que eles estavam anunciando. Viam pela fé, esperavam sem saber, mas criam numa coisa que era impossível para eles terem a percepção plena. Não tinha como, né? Então, no entanto, né? Deixa eu ver. É, isso mesmo. Deixa eu ver se está muito baixo aqui, peraí. Estamos falando então. Não sei. Dá uma olhada aí, irmão, se está ficando baixo. Mas tudo bem. Deixa eu ver se eu chego mais perto. Aqui tá bom. Outros estão falando que tá bom, né? Então, tudo bem. Né, irmãos? É uma luta mesmo. Tecnologia é assim mesmo. A gente tem que driblar todas as dificuldades, né? Mas, amados, a revelação do Senhor, quando ele diz assim, cumpriu-se o tempo, quer dizer, chegou a plenitude, de quê? O que aconteceu? O que é a plenitude? Então, toda a expressão, vamos dizer, contida em Cristo, na eternidade, que é o testamento eterno, que é o Novo Testamento. E então, em Cristo, que é o Novo Testamento, trabalhando amorosamente dentro da história, trazendo a revelação através de um povo politicamente teocrático formado para expressar profecias, então anúncios sobre Jesus, finalmente chegou, né? Chegou, cumpriu-se o tempo. A plenitude do tempo chegou, Gálatas 4:4. Com a plenitude do tempo, conforme diz também Colossenses, capítulo 1, meus amados, queridos, povo restante de Deus, povo santo do Senhor, né? Obrigado, irmãos, pelos retornos, pelas falas. Estamos aí pensando agora nessa profundidade de grandeza da revelação, quando o Senhor está nos mostrando que a plenitude do tempo finalmente chegou. Cumpriu-se o tempo. É a maneira de traduzir Marcos 1,15. Cumpriu-se o tempo porque chegou a plenitude do tempo. Então, Colossenses 1:19, nós vamos ver que a palavra de Deus revela para nós que aprove a Deus que em Cristo resida, está nele, ele detém nele mesmo toda a plenitude, né? Por isso que Cristo, sendo pleno de tudo, quando ele aparece no mundo, é a plenitude. Não existe nada maior que Jesus. Não existe Israel, teocrático ou não teocrático.
Não existe esse modelo romano, judaico, grego, chamado cristianismo ou igrejas, denominações. Não existe isso. O que existe é a plenitude. Será que não cai a ficha dos cristãos? Né? Irmãos, o que existe é a plenitude que é Cristo. Deus abençoe os cristãos, misericórdia, Senhor, para que caiam as escamas chamadas igrejas que estão no coração deles, que eles não conseguem deixar de jeito nenhum. E eles possam perceber que o Cristo que virá em poder e glória é esse que nos fez corpo dele, reino de Deus. Não tem nada fora disso, não tem igreja, não tem denominação. Isso foi uma invenção dos homens movidos por espíritos de demônios que tinham que elaborar um tipo de reino que Jesus denuncia, Jesus profetiza em Apocalipse 13, que as duas bestas em ação, elas vão trabalhar operando reinos pequenos, reinos menores, né? Tentando imitar, quer dizer, o diabo sempre tentou imitar a Cristo, né? Então, Colossenses, é claro que vai enganar muita gente, acaba enganando, seduz, né? Há uma sedução, as mentes são seduzidas. Se a mente de uma pessoa não estiver firme em Cristo, e se ele simplesmente achar que alguma alternativa a Cristo também é válida, pronto, já foi. Né? Foi no modelo demoníaco. É o que também Jesus, usando Paulo, fala para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 3, né, falando das doutrinas de demônios utilizadas por professores, que vão fazer uma quantidade de cristãos apostatarem da fé. Deixar a fé, né? Deixar Cristo, né, irmãos? Então, Colossenses também 2, Colossenses aqui no capítulo 2, versículo 9, né? Colossenses 2, 9. Colossenses 2, 9. A gente tem assim, ó, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer, está em Cristo toda a plenitude da divindade. Então, preciso guardar no coração esses dois textos aqui. Em Cristo está toda a plenitude da divindade. Então, não tem mais nada para quem a gente deva olhar. Voltando para Marcos, capítulo 1, lá em Marcos, a gente vai perceber quando Jesus diz assim: cumpriu-se o tempo, o reinado de Deus chegou. É uma tradução preciosa essa, meus irmãos. O reinado de Deus chegou. Chegou o reinado de Deus. Quer dizer, por que chegou o reinado de Deus? Porque chegou o rei. Quem que reina? Cristo. Cristo que reina. Ele reina como? Né? Então, Efésios, lá no capítulo Efésios, vamos ver aqui. Tudo isso é extremamente importante perceber, porque o povo, sem entender a dimensão da grandeza de Cristo, ele ele perde a visão de Cristo, como a gente tentou compartilhar outro dia. Quando você deixa a verdade, irmãos, quando uma pessoa deixa a verdade, quando ela deixa a verdade, ela não, vamos dizer, não acontece nada com Deus. Deus não muda. Quem vai mudar é você. Se você deixar a verdade, você abaixou você mesmo num status muito abaixo do que aquele que você deveria estar. Nessa condição de rebaixado, na tua condição de percepção das coisas,
você não tem mais a nobreza, a afinação da palavra regendo os teus pensamentos. Atos 17:11 diz isso. Atos 17:11 diz que os irmãos de Bereia, eles mantinham a afinação de estatura nobre, eugenia, que é aquela genética de origem. Irmãos, Atos 17:11 fala sobre os irmãos que tinham nobreza no coração. E isso eles não abriam mão de jeito nenhum. E o que significa essa nobreza? É isso, essa eugenia, nobres. Em grego é eugenia. Quer dizer, a genética deles era a mesma que era mantida de quando eles nasceram. Quando eles nasceram em Cristo. Eles não mudaram. Eles mantiveram o olhar em Cristo e a conexão em Cristo. Para eles era tudo Cristo. E se Cristo é tudo, você não houve rebaixamento algum da tua parte, como aconteceu em Tessalônica, rebaixaram. Tessalônica não tinha eugenia. Os de Bereia, eu já vi tanta campanha em igrejas, o pessoal pondo nome de classe bereanos, né? Campanha dos bereanos, como se isso fosse acontecer alguma coisa na vida das pessoas, irmãos, né? Isso não acontece. Agora tem de tudo. Tem de tudo. Negócio de Daniel, como é? Jejum de Daniel. Tem de tudo. Agora, os bereanos ainda era uma tentativa de tentar lembrar o pessoal que eles tinham que se importar com a palavra de Deus. Né? Essas barbaridades, né, que tem aí, é bem tosca mesmo. Né? O pessoal vendendo aguinha, o pessoal fazendo ida para monte, isso daí então é bizarro, né? Agora, os bereanos, essa campanha de bereanos, eram umas tentativas de fazer o pessoal, olha, vamos estudar a Bíblia. Não adianta estudar a Bíblia. Né? Quem estuda a Bíblia é o diabo. Nós temos que estar submissos à palavra de Deus. Quer dizer, Efésios 4 diz assim, Efésios 4:1. Rogo-vos, está vendo aí Efésios 4:1? Eu peço tanto, ele diz assim, né? Eu rogo a vocês, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Quer dizer, houve um Kalel chamado, aqui a palavra Kalel, né? Chamados. Então, não sei por que não colocaram aqui a palavra igreja. Porque não tem necessidade de colocar a palavra igreja aqui. Aqui é chamados, que é a mesma palavra, Kalel. Ek, Kalel, só que Kalel com Ek significa aqueles que estavam longe, não eram salvos e agora foram trazidos para perto por causa do chamado, foram trazidos por Jesus. Para ele, por meio dele, para ele, né? Foram trazidos para Jesus. Então, como eles já estavam perto, já eram de Cristo, então aqui só aparece a palavra Kalel. Vocês foram chamados, quer dizer, então, o que significa esse chamado? Vocês têm uma dignidade para vocês andarem nela. Vocês têm uma honraria, uma graça dada a vocês. Povo santo de Deus, né? E o que é isso que devemos fazer? Com toda humildade, aquela condição de terra, humus, né? A terra que é aberta para a fecundação da semente. A semente, meus amados irmãos, é a palavra de Deus. Jesus que falou isso. A semente é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus não é leitura da Bíblia, não é estudo de um livro, é semente que chega no humus, na terra. A qualidade humana em Cristo, ela se torna qualidade de terra boa, por causa de Cristo. É o humus, é terra boa. A palavra de Deus precisa chegar ali.
entrar ali, fecundar, formar aquilo que o Senhor quer formar dentro de nós, nesse último dia. Né? Para que esse povo siga sendo reinado por Cristo, e tendo ele como rei. Cristo é que é o rei, não é um pastor, né? Não é uma denominação, não é um programa denominacional, não é uma meta denominacional, não é Assembleia 50% mais um, não é fazer parte da igreja, né? Não é fazer parte de nada desses tipos de coisa. É a pessoa, o cristão, ele ser chamado em Cristo a viver como o corpo de Cristo. Então, é necessário que agora os crentes, pelo menos esse restante, a gente tenha uma consciência de corpo. Cristo tem um corpo e nós somos esse corpo. Né? Então, não há Cristo e nós aqui separados na terra. Não é assim. Não é Cristo e a gente aqui na terra separado dele. Não, é um corpo mesmo. É um corpo que há. É Cristo e nós. Ele e nós, a gente andando numa dimensão de um corpo só. Nós não somos nós os cabeças para pensar. Né? Nós não determinamos nada. Nós não mandamos nada. Tanto é que aqui diz assim, olha. No versículo 4. Há somente o quê? Há somente o quê? Versículo 4. Olha só, irmãos. Parece muito simples de ver isso. Eu creio que muitos crentes já leram isso aqui 1 milhão de vezes, mas ele não cai a ficha. Ele fica... Eu mesmo, quando era pastor denominacional, eu tinha a aberração de dizer que nós éramos um corpo local. Como pode ser um corpo local? Isso é uma aberração, irmãos. Né? Eu preguei 33 anos isso, que a gente era um corpo local, igreja local. Irmãos, aberração satânica ocupava a minha mente. Doutrina de demônios, né? Que ocupava a minha mente. Não existe na Bíblia nenhuma igreja local. A gente lê o texto e não vê. E eu dizia, gente, nós somos o corpo aqui, ó, um corpo aqui. A Igreja Batista do Centro é outro corpo. A Igreja Batista dos ingleses é outro corpo. A Igreja Batista do Taquaral, lá em Campinas, é outro corpo. A Igreja Batista, lá não sei de onde, é outro corpo. Cada uma é uma igreja local, corpo individual. Isso é uma aberração satânica. Né? E aí, então, no entanto, a gente, para tentar remendar essa peneira diabólica, a gente dizia assim, todos nós somos um corpo em Cristo. Então aí sua mente, que já estava começando a pensar que era meio estranho, acomodava. Porque você afirmava que todos eram um corpo, mas você vivia em adultério, dentro do leito maculado, numa coisa prostituta chamada igreja. E o pessoal ficava acreditando, e eu acreditava. Os irmãos que eu pregava acreditavam em mim. Isso é uma aberração. Agora, quando a palavra de Deus diz, olha, há um corpo só, um. Não tem corpo visível, corpo invisível, não tem corpo local, 1 milhão de corpos locais, não tem. Será que é difícil entender essa frase aqui, há somente um corpo? Será que é difícil entender isso, irmãos? Quem que tem dificuldade? Não entende, alguma coisa aconteceu na mente, a eugenia foi embora numa dessas, para a maioria dos cristãos. Né? Ele continua indo aos domingos naquele lugar que ele acredita que é de Cristo, e não é. Ao invés de ele ir para o chão e clamar, Senhor, me dê essa consciência pelo teu Espírito, misericórdia, Senhor, me tira daquilo que não é, e me coloca naquilo que é o teu corpo. Né? Aí ele fica sem chão. Eu já vi muitos cristãos dizerem assim, eu sou sem chão, eu fico sem chão, porque agora não tenho mais onde ir.
Mas você não tem que ter onde ir. Você está em espírito e em verdade. Irmãos, é só assim que a gente vai cumprir o ministério que o Senhor tem para nós. Há um ministério, né, digno demais, mas é preciso que dentro da nossa consciência, da nossa mentalidade, do nosso coração, a gente viva, e no nosso corpo. Quando Jesus fala, eu tenho um corpo só, que somos nós, é a expressão exata do seu ser. Quer dizer, nós vamos andar na terra como Cristo andou. Esse corpo que vive assim. Não adianta você falar que acredita num corpo só e vive em prostituição dentro de um prostíbulo que foi chamado da igreja só para acalmar a mente dos cristãos. Os nossos irmãos, os nossos irmãos foram levados para dentro desses currais, para dentro desses redutos eclesiásticos. Sabe de onde vem a palavra eclesiásticos? Né? Vem da palavra igreja, eclesia. Né? Quer dizer, eclesia, ekkalel. Quer dizer, eles transformaram essa palavra, que é uma pura e simples palavra de chamado, em uma instituição local em que as pessoas vão escolhendo ir enquanto mudam de cidade. Eu dizia para as pessoas que iam na nossa igreja, vamos dizer assim, e tem um documento até, que as pessoas assinavam, que dizia assim, você, quando mudar de cidade, você se compromete a procurar uma outra igreja da mesma fé e ordem. A pessoa, sim. Para você ser membro daquela igreja, tem que assinar isso. Aí a pessoa assinava e falava, puxa vida, agora eu estou debaixo de uma potestade, eu estou debaixo de um poder que está me guardando aqui, eu estou sob uma guarda, né? Uma mentoria espiritual. Né? Então, é algo satânico. Agora, o nosso coração, ele não foi feito para a gente ficar isolado, sozinho, abandonado, nada disso. Jesus nos fez corpo dele. Isso é tão lindo, irmãos, que a gente agora é revelado na Escritura do Senhor que há um só corpo, da mesma forma que há um só Espírito. O Espírito Santo é um. Jesus nunca dividiu ele mesmo. Não tem divisão. Né? Da mesma forma que ele não divide também o seu corpo. Há um só Espírito. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Quer dizer, há um rumo a seguir, um só rumo. Né? Então agora, dentro desse último dia, diz aqui no versículo 5, há um só Senhor, irmãos. Então, a fé que a gente tem, quando ela é verdadeira, ela te conduz absolutamente a Cristo. E você vai seguir o Senhor como um corpo de Cristo. Nesse corpo de Cristo, Deus chama pastores de Deus, para que as pessoas sejam ensinadas nesta palavra, que cada um precisa ter consciência da sua participação orgânica no corpo de Cristo. Né? Você tem que, pela fé, é uma visualização de fé, que você passa a perceber que você é corpo de Cristo. Então, os dons que o Senhor dá a nós, que é um outro tema dentro da ideia de corpo, que Efésios fala isso mesmo, aqui mesmo no capítulo 4, né? Lá no versículo 7, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, há um cuidado de Deus na particularidade de cada um, uma vez que nós fomos feitos corpo de Cristo, mas ao mesmo tempo somos membros do corpo de Cristo, não é membro de igreja, é membro do corpo de Cristo. Agora, é claro que os que montaram o sistema chamado igreja têm que dizer que a igreja é o corpo de Cristo. É claro, para enganar a cabeça das pessoas.
Aí a pessoa, ela é conduzida num império semântico, num jogo semântico, né? Em que definem a palavra igreja como sendo a igreja corpo de Cristo e como sendo nós, igreja. Então, todo esse aparato exegético, hermenêutico, tardio, recente, tem cativado a mente das pessoas dentro de uma teologia de doutrinas de demônios. E que as pessoas acabam até acreditando mesmo, né? Agora, é muito recente, vamos dizer, a possibilidade de examinar as Escrituras com mais propriedade. É recente, né? Se fosse em outros tempos, nós estaríamos sendo perseguidos e mortos. Nós estamos dentro de um lapso em que não matam a gente, como mataram os primeiros cristãos, né? Como depois a Igreja Católica matou cristão assim absurdamente, né? Porque ela era Império Romano, e os verdadeiros cristãos, que de fato operavam assim a parte da história, que não tinha como escrever a história, né? Muitos deles estavam andando em cavernas, como Hebreus fala, né? Muitos habitavam em cavernas, mas já, né? Já no período já do Novo Testamento, mesma coisa, né? A quantidade de cristãos verdadeiros que não tem lugar na história do homem é muito grande. Não vamos ter acesso a nada no sentido de fama, de glória, de ser chamado para alguma coisa, nada. Nós vamos ser o restante, né? O restante de Apocalipse 12, 17, o restante que está caminhando dentro do último dia, né? No meio dessas operações bestiais. São duas bestas, e aí é bem importante ter o entendimento de que as bestas são homens, né? É bem importante ter essa percepção. Quer dizer, o corpo de Cristo, vamos ter aqui mais um pouquinho em Efésios 4. Efésios 4, ele afirma que Deus deu dons ao seu corpo, ao seu povo, né? Irmão Júlio, Deus te abençoe também, toda a luta, onde tu estás procurando sempre conduzir o povo a uma firmeza em Cristo. Deus te fortaleça e te guarde nessa batalha imensa, né? Então, irmã Daiane, sim, então, essa tua pergunta, né, sobre a questão de o que devemos dizer às pessoas que afirmam que Jesus fundou a Igreja Católica, é uma questão assim de uma pergunta muito simplória, claro, mas a gente tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência, porque as pessoas não conhecem a história de fato, né? Elas deveriam ter um cuidado de examinar a Escritura, né? E perceber, assim, incentivar a pessoa a conhecer a pessoa de Jesus e ver o que ele fez, o que ele está fazendo. Esses temas que a gente tem comentado hoje dão conta um pouco disso, né? Quer dizer, o que Cristo fez? Ele é a plenitude, quer dizer, não tem igreja. Ele é a plenitude. Ele é o rei do reino que faz o tempo ver o seu cumprimento, né? Irmãos, é extremamente precioso o cumprimento do tempo na plenitude, porque isso mostra em Gálatas 4:4, em Colossenses 1:29, 2:9, que nós vimos agora há pouco, né? Que nós vimos também em Marcos 1:15. Quer dizer, essa plenitude que Jesus é, a plenitude que Jesus ele em todo o tempo, chamado tempo passado, as pessoas criam e olhavam pela fé para Cristo, que é a plenitude, que não havia chegado ainda, mas agora chegou, agora se cumpriu. E tudo o que virá no futuro, nada será maior do que a plenitude, porque Ele é a plenitude, né? Então, uma vez entendendo essa grandeza, que a plenitude está estabelecida,
A plenitude do tempo foi cumprida. Dentro do tempo não tem nada maior. Né? Não tem nada. Não tem nenhuma operação humana de geografia, de povos, de Israel, ou de Roma, ou de Genebra, ou qualquer lugar. Nada deveria nem existir essas coisas. O que deve existir e ser glorificado é Cristo. Agora é muito pouco. É um restante só de cristãos que vai continuar glorificando somente a Cristo no último dia. Porque ao invés de olhar para a plenitude que é Cristo, eles vão olhar para uma quantidade absurda de impérios que Jesus chamou atenção que vão acontecer a partir ali da revelação de Apocalipse 13. Uma quantidade de impérios muito grandes, né? Então, esses impérios mundiais, essas ações bestiais, irmãos, essas coisas malignas, essas operações assim imorais que a gente observa, né, cada dia sendo debatido na mídia, e como a gente estava comentando outro dia, a Nancy até falou, ó, Heber, você acha que é muito estranho o Facebook, por exemplo? Quando você faz uma rolagem, você começa a rir, porque tem um cachorrinho pulando lá, maravilhoso, pulando. Aí você dá mais outra rolagem, aí você vê um cara sendo morto no meio da rua. Aí daqui a pouco você dá mais uma rolagem, tem uma receita de bolo. Aí você rola mais um pouco, você começa a chorar. Você rola mais um pouco, você assusta. Então, quer dizer, é um processo de reinos intermitentes que vão destruindo a mentalidade do ser muito sutilmente. Os seus sentimentos vão sendo atingidos. São muitas informações, muitas. Hoje eu vejo nos cristãos, em geral, é muito difícil um cristão centrado em Cristo, observando o Senhor, que ele tem uma firmeza de estar na palavra e ficando firme, guardando aquela palavra, vamos dizer, ruminando, né? Eu achei muito interessante essa expressão de Irineu. Mandei uma carta de Irineu para os irmãos hoje. Irineu viveu no ano 150. Ele dizia que conheceu Policarpo. Ele, na verdade, seguia o Policarpo. O Policarpo seguia João, o João de Apocalipse, né? Então, ele diz assim que ele ficava maravilhado de ouvir o Policarpo falar sobre João. Tudo que ele tinha ouvido, que ele andava com João. Então, o Irineu ficava ouvindo o Policarpo falar de João. As coisas que João falava, que ele tinha visto Jesus, que era assim, que era assim, que era assim. Então ele ficou tão impressionado que ele falava assim, eu guardei todas essas palavras no lugar mais sagrado que eu poderia guardar. Eu não escrevi, eu coloquei no meu coração. E eu ruminava essas palavras. Eu ruminava essas palavras. Momento a momento. Eu não queria esquecer essas palavras. Onde que estão os crentes que fazem isso? Né? Onde nós precisamos acostumar, irmãos, a pegar as palavras de Jesus e ruminá-las, e ruminá-las, e ruminá-las, e guardá-las, e pensar nelas, alimentando o nosso coração, cada momento mais e mais e mais. Nisso é o impacto. Nisso é o impacto que esse corpo de Cristo faz em cima de um mundo que recebe o povo de Deus, o corpo de Cristo verdadeiro, como marca máxima do fim. A marca máxima do fim somos nós. É o povo de Cristo. Nós é que somos a marca do fim. Né? Nós estamos anunciando o próprio Cristo, por sermos corpo dele. Ele anda na terra com o seu corpo. Né? E ele é o cabeça do corpo. E então, esse corpo marca o fim, porque é a plenitude, é Cristo, ele que é a plenitude. Nós anunciamos a plenitude, e quando ele voltar, já está determinado pela plenitude que ele é, na plenitude do tempo, ele mesmo como fim.
E tudo o que está acontecendo dentro da história, em termos de anticristo, né, são operações malignas para tentar seduzir, enganar, deixar as mentes frágeis, mais frágeis cada vez mais, né? Operações bestiais, mas as operações bestiais são pessoas, né? Então, lá em Apocalipse 13, então, para a gente terminar esse momento de reflexão por hoje, né? Mas Apocalipse 13, primeiro 12, 17. 12, 17, que é o último anterior aqui, né, ao 13, 1, Apocalipse 12, 17, fala sobre esses restantes, que são aqueles que restaram e que vão percorrer o último dia, guardando os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Quer dizer, vai ficar muito claro, meus queridos irmãos. Então, irmã, o que é chamado de igreja primitiva não tinha nunca esse nome, né? Nunca houve esse nome, né? O que houve é o corpo de Cristo, que começou em Cristo e continua até hoje. A forma primitiva seria a forma da plenitude, né? Então, o corpo de Cristo, na sua forma plena, é aquele corpo que anda conforme o cabeça, que é a plenitude, que é Cristo. Isso não tem idade, não tem no século I, como não tem no século 30, 50, ou quantos séculos tivermos, né? O que existe é aqueles que de fato são o corpo de Cristo. É isso que existe. Sejam eles lá em ano 30, 31, 32, 33, ou no ano 2000, ou 2018, ou o ano 3000, ou quanto for. Porque tudo está debaixo da plenitude. Plenitude! Nunca esqueça a palavra. Plenitude é Cristo, né? E aqui diz que esse restante, que é o corpo do Senhor, que é fiel ao Senhor, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E impacta diretamente as bestas. No capítulo 13, né? Que formam esses reinos rápidos. O único jeito de vencer e impactar nossos filhos, terem condições, nós mesmos, de superar esses atos bestiais, e de fato fomos agraciados com a bênção, como Jesus disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra aqueles que ele chamou. Não prevalecem, né? Então elas estão reduzidas a um status de impacto. Receberam um impacto do reino de Deus, do reinado de Cristo. Então aqui no capítulo 13, lá no versículo 18, fala do número da besta. 666. Né? Irmãos, hoje estava compartilhando com os irmãos também que tem muita gente que tem medo de chip. Tem muita gente que tem medo de celular, código de barra, né? Então, isso tudo é feitiçaria. A pessoa que tem medo dessas coisas, o cristão que anda com medo dessas coisas, ele está sucumbindo à feitiçaria e adorando Satanás. Né? Quer dizer, não é para pôr medo nos crentes, mas é isso que está acontecendo. Igual a ceia do Senhor em Coríntios 10. Eles adoravam Satanás na hora da ceia do Senhor em Coríntios 10. Não tinham discernimento do corpo do Senhor. Então, os elementos bestiais, eles trabalham no caráter do ser humano, para tentar minar e deixar fraco o caráter humano, né? E eles estão sob impacto do corpo de Cristo. É isso que nós clamamos ao Senhor, é que essa consciência, essa sensibilização do Senhor a essa percepção de corpo que somos, seja forte em nós, plena em nós também, e que a gente prossiga olhando para Cristo, né, irmãos?
Bom, depois a gente continua, né? Vamos celebrar o Senhor, então. Convidamos todos os amados. E é um tema denso e que carece de outros encontros para a gente estar pensando juntos, mas que até aqui podemos orar sobre isso, né? Podemos orar, podemos celebrar o Senhor, todos os irmãos, onde os irmãos estiverem, né? Deixa eu ver aqui, imagem minha, é verdade, tem muitos falsos, né, irmãos? É uma loucura total, mas estão impactados agora. Qualquer obra maligna, conforme a gente vê aqui no capítulo 13, está impactada pelos restantes, né? Eles sofrem o impacto dos restantes de Deus. E agora nós estamos celebrando o Senhor, né, irmãos? Que maravilha juntos aqui. Obrigado, irmão Jason. Foi o Senhor mesmo que falou assim, que nós podemos celebrar uma festa de alegria, porque Ele é o alimento para nós, o alimento eterno, o pão, né, que nós comemos. Ele é o sangue que nós bebemos. Ele é a pessoa que é o alimento eterno para a gente. Então ele disse assim, eu quero que vocês sempre lembrem isso, até o dia que a gente estiver no céu juntos. Né? Enquanto não chegar aquele dia, vocês, meus queridos filhos, vocês vão ficar festejando aí, né? Que eu sou o grande amigo de vocês, o grande salvador de vocês, o Senhor, né? Quem anda junto com vocês. E por causa da cruz que ele morreu lá, é que a gente tem vida. Amém. Né, irmãos? Então ele falou assim, peguem o pão, agradeçam a Deus e comam, dizendo assim, Jesus é mesmo o nosso alimento. Vamos orar então, né? Querido Senhor, obrigado por nós estarmos aqui na casa do Teu servo. Senhor, tantos dias de lutas, mas nós celebramos o Senhor, porque o Senhor sustentou eles todos esses dias e nos sustentou também e sustentou os irmãos onde estão, tem nos guardado como Teu corpo, Teu povo. E agora nós estamos celebrando isso tudo que Tu fizeste por nós lá na cruz, em Cristo, com alegria e gratidão no nosso coração, Senhor. Nós vamos comer esse pão diante de Ti com muita alegria, com muita festividade, porque é o Senhor mesmo que nos faz ter essa graça da vida eterna. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como Jesus ensinou, vamos comer o pão. Em nome de Jesus, né, amados? Irmãos, Jesus pegou também o cálice e falou assim, olha, eu quero que vocês saibam que eu vou entregar o meu sangue por vocês. E o meu sangue, ele é o Novo Testamento, é o acordo eterno de Deus com esse sangue de Cristo para que nós pudéssemos ter o nosso pecado tirado de dentro de nós. E a gente ser feito novas pessoas, né? E salvos eternamente por causa dessa entrega. Aí Jesus falou assim, quero que vocês bebam, todos vocês que são meus, vocês bebam festejando, se alegrando, porque agora vocês têm vida no meu sangue, no meu corpo e no meu sangue. O meu sangue, ele foi derramado por vocês, tirou o pecado de vocês. E desta hora em diante, eu não vou estar aí bebendo com vocês, mas vocês vão. Mas vai chegar um dia, e esse dia está anunciado nessa festa agora de vocês. Vai chegar o dia em que nós beberemos juntos, no reino de meu Pai, o vinho novo. Né? É isso que Jesus nos revela aqui, e assim nós fazemos. Vamos fazer como o Senhor ensinou.
querido Senhor, eis aqui o teu povo, Senhor, em Cristo. O nosso lugar é em Cristo. E esse é o lugar santíssimo que jamais é possível sair. Porque o Senhor nos segura e nos sustenta no vínculo do Novo Testamento, no teu sangue, no teu corpo, que foi o preço pago por nós. Nós celebramos aqui juntos, onde os irmãos estão em tantos lugares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tá, né, irmãos? Deus abençoe, Pedro, Esther, queridos. Deus abençoe os amados. Irmãos, olha, o Pedro tá dando uma força aqui, pegando aqui, ó, pode pegar. Pedro tá aqui dando uma força ali, ó. Como sempre, tá aproveitando e bebendo lá um pouquinho. Ei, Pedro, hein? Maravilha. Esse daí é o Pedro. Pode, tchau, Pedro. Tchau, Pedro. Pode ir, obrigado. Né? Todo mundo aí. Esther, Deus te abençoe. Tchau. A irmã Patrícia, irmão Jaison, irmã Nancy, irmã Sinésia. Opa! Aí, Pedro. Ah, meu cara, hein? Que maravilha. O irmão Jaison apareceu aqui, maravilha. Eu fiquei na capa. Você ficou? Você apareceu aqui. Irmãos amados, olha, orem pela irmã Sheila, que amanhã deveríamos estar lá no Rio de Janeiro para essa coinonia do Senhor, né? Essa mesma coinonia aí. Mas a irmã Sheila teve uma luta na saúde hoje e acabou precisando de uns tratamentos lá e nós estamos orando. Ela está agora sob tratamento na casa dela, né? Então nós tivemos que adiar e vamos ver o dia que dá certo para a gente voltar lá no Rio, em nome de Jesus, né? Vamos estar orando. Deus te abençoe, irmã Sheila, Deus te recupere, te guarde, né? Deus abençoe todos os irmãos amados e graças a Deus pudemos passar a ponte, né? Foram 50 dias de lutas muito grandes. Tá passando ônibus, a gente nunca mais viu. O ônibus está vindo também? Está vindo? Tá bem, meus queridos. Deus abençoe. Era tortura mesmo, né? Que incrível. Irmãos, ó, vamos despedindo com todo o coração. Deus abençoe. Amamos vocês. Ó, mais um tchau de todo mundo. Aí, irmãos, aqui. Ali, todo mundo. Deus abençoe. Qualquer coisa, vamos falando por WhatsApp. Tá bom? Ou Face, ou qualquer jeito. Em nome de Jesus. Tchau, queridos. Que vai sentir uma falta.